Enes Naine com mais um vídeo, e desta vez estamos com a nossa semana 3 da nossa série de vídeos aqui no YouTube sobre estudando como na FZD em casa. O tema em causa é o projeto 1, mas antes gostaria de frisar que esse conteúdo tem uma versão mais detalhada que está disponível no meu Patreon. Para além do vídeo com passo a passo detalhado de como é que eu fiz o projeto, o que eu estava a pensar no momento X, como eu resolvi certos problemas que eu estava tendo no processo, tem um vídeo em paralelo, no qual o foco é mais na gravação total de todo o processo, um vídeo mais acelerado, compilando todos os momentos do meu processo para a execução desse projeto. Para mais informações, convido-os a visitarem a descrição do vídeo. Lá contém os links do meu Instagram, do Discord, do meu Patreon. E desde já, considere deixar like no vídeo, subscrever no canal. E desse modo não perderás atualizações como essas. Para falar concretamente do projeto 1, é importante ter em consideração tudo que nós já abordamos desde a nossa semana 1 até esse ponto. A nossa semana 1 foi mais uma introdução, onde falamos de linha, caligrafia, 1 ponto de fuga, 2 pontos de fuga e 3 pontos de fuga. Aqui os pontos fortes eram linha e todas as secções de pontos de fuga, 1, 2 e 3. Concretamente, para as coisas subsequentes que nós fizemos na semana 2, como exemplo, quando falamos de elipses, projeção de sombras, espelhamento, usamos conhecimentos prévios para fazer com que isso acontecesse. Na nossa semana 2, o que mais eu usei em termos práticos foram as técnicas que eu demonstrei quando falamos de espelhamento. Falo concretamente das técnicas de divisão, multiplicação de dimensões em perspectiva. E com isso em mente, nós podemos realmente falar do nosso tópico, que é o projeto 1 da nossa semana 3. Caso tu aí não tenhas visto os vídeos anteriores, considere muito ver eles, porque tem muita coisa importante lá que, caso tu não tenhas enraizado na tua fundação, vai tornar um pouco difícil de entender o que está a ser abordado aqui, ou vai tornar complexo o processo se tu quiseres repetir aquilo que eu estou a fazer aqui nos teus próprios projetos. Para fazer com que um projeto seja bem sucedido ou tenha uma progressão saudável, é sempre importante ter um plano, um passo a passo antes de começar a executar o mesmo. Não digo que seja uma regra, porque dependendo de artista para artista, o processo produtivo ou construtivo de uma peça vai ser diferente. Há quem se deixa levar pela intuição, há quem é mais rigoroso, mas com base nisso podemos entender que no fundamento sempre existe uma trilha. Mesmo quem é mais espontâneo segue um padrão, mesmo quem é mais rigoroso segue um padrão. Então é importante ter esse padrão, que é para não se perder ao longo do processo. E quando tu começas a trabalhar com datas limites, tu também colocas isso em mente, porque tu não podes realmente extrapolar naquilo que são as ideias, ficas muito tempo perdido e depois não consegues cumprir as deadlines que tu tens para entregar o projeto. Então, diria que ter em mente os planos antes de começar a executar realmente é bem importante. Com isso em mente, eu dividi o meu processo para a execução desse projeto em 4 partes. A parte 0 foi a parte de vistas ortográficas, a parte 1, vista em 3/4, parte 2, vista explodida, e a parte 3, focada na renderização, para quem tiver a fazer isso no digital ou tradicional. Bom, eu gostaria de informar que eu não segui essa ordem como tal. Dependendo da forma como tu vais trabalhar, tu pode achar mais interessante talvez começar com um ponto que não seja o 0 e começas logo com 2, ou pode começar com 1, vai depender. Eu seguia a lógica 0, 2, 1, 3. A ideia é só não se perder e tentar fazer o 0 e depois fazer o 3 sem ter feito o 1 ou o 2. Então, é só entenderem que tem que respeitar uma ordem, mas não necessariamente tem que respeitar exatamente aquela ordem. Com isso, podemos avançar para vistas ortográficas. A primeira coisa a ter em mente é definir as vistas. Então, nós devemos ter pelo menos 3 vistas
uma frontal, uma lateral e uma superior. Desse modo, poderemos ter uma visão mais clara do nosso objeto em vários ângulos. Para garantir que as nossas vistas sejam coerentes, podemos usar grades para realmente conseguirmos esse alinhamento e a consistência entre as vistas. Com isso em mente, nós podemos avançar para o segundo ponto, que é o que? Eu já tenho isso estabelecido. Agora posso pensar em começar a colocar a silhueta do objeto de estudo. Nesse caso, estamos a falar de um equipamento eletrônico, então vamos usar isso como referência. Daí podemos avançar para começar a fazer a adição de detalhes, incluindo elementos mais característicos, como por exemplo botões, portas do equipamento, logotipos, ranhuras de ventilação. Em seguida, partir para a finalização. Podem muito bem ver pelo vídeo de fundo, nessa parte inicial, onde eu comecei por definir as vistas do equipamento. Como listado nesse passo a passo, a primeira coisa que eu fiz foi definir as vistas. Ok, eu quero uma vista de cima, quero uma vista de baixo, quero uma vista de frente, quero uma vista de trás. Com isso estabelecido, eu comecei a fazer uma grade básica, usando as técnicas de divisão e multiplicação de dimensões para garantir que minhas proporções estivessem certas. Em seguida, parti para fazer um desenho básico da silhueta e, em adição, comecei a adicionar os detalhes, como botões, portas e coisas do gênero. Então, podem ver que esse passo a passo, quando bem aplicado, faz total sentido e é tipo uma forma lógica de fazer isso. E o que vem em seguida é basicamente fazer uma finalização, né? Garantir que a linha esteja mais clara, definir melhor os elementos para dar uma coerência visual e dar uma clareza na leitura do objeto. Em seguida, temos a secção referente à vista de 3/4. Bom, aqui é uma secção bem interessante porque tu pegas o equipamento e colocas numa vista de 3/4, onde vais poder explorar ele de uma forma mais interessante e mais reveladora. Não só ter as vistas bidimensionais, mas sim tentar colocar isso no espaço tridimensional. A primeira coisa a fazer, né, é escolher o equipamento a ser representado. No nosso caso, nossa referência aqui é um console de jogos, mas para quem quiser pode fazer isso com qualquer outro dispositivo eletrônico, por exemplo, celulares, computadores de mesa, computadores portáteis, entre outros. E nesse processo é muito importante buscar referências visuais, porque esse é um estudo meio que de cópia, porque se tu não sabes o que tu queres estudar, como é que tu vais realmente desenhar? Então tu tens de ter uma referência prévia de alguma coisa e com base nisso começar a tentar entender o objeto, desconstruir ele para depois tu entenderes como é que tu podes replicar esse processo em uma coisa totalmente diferente, mas com a lógica de algo já funcional em primeira instância. Então, para isso eu busquei várias referências. Para organizar elas, eu usei o software PureRef, que é um software comumente usado na indústria por vários artistas e é realmente funcional, é bem simples de usar, tem um layout basicamente muito agradável e minimalista. E no processo de escolha de referências é importante, né, se limitar um pouco, né, ao escopo do que tu queres fazer. Então eu usei o Pinterest em primeira instância, só que não estava a receber referências que me ajudavam realmente, então fui mais a fundo, procurei diagramas do equipamento, meio que com as vistas realmente técnicas da própria Valve, e também em seguida fui ver vídeos no canal da Valve mostrando como é que o console de jogos deles é desmontado, vendo todo o processo, que é para realmente entender o por detrás para conseguir desenhar de forma mais coerente com a realidade. Bom, na vista 3/4 a lógica é a mesma. Depois de já teres a referência visual, podemos começar a fazer o esboço inicial. Desenhamos um cubo em perspectiva e dentro desse cubo começamos a adicionar os elementos. Fazemos a grid básica, colocamos a silhueta do objeto, começamos a adicionar detalhes como botões, portas, as características do objeto, coisas que nós já falamos nas vistas ortográficas. Então basicamente é só transcrever as nossas vistas ortográficas para a nossa vista 3/4. Eu não fiz isso exatamente nessa ordem, mas acho muito importante frisar que seria muito mais interessante fazer isso nessa ordem.
Bom, com tudo isso estabelecido, nós podemos avançar para um outro ponto, ainda falando das vias 3x4, que seria a limpeza do esboço, que, de novo, é fazer um refinamento das linhas, fazer uma limpeza. Para quem trabalha no digital, pode usar várias camadas para isso, mas para quem está no tradicional, vai ter que recorrer a fazer traços mais leves nas primeiras tentativas e nas subsequentes começar a fazer a limpeza, né? Porque já está no final do processo. E o passo 5 seria focar no sombreamento e renderização. Eu prefiro não focar muito nesse ponto para esse projeto 1, porque nós vamos falar desse tópico mais para frente, quando fomos a falar de formas, materiais e também Dynamic Sketching mais para frente nas semanas subsequentes. Então, para esse estudo em específico, eu não entrei em muitos detalhes de renderização. O que eu fiz foi aplicar basicamente uma cor base, alguns tons de cinza, e nesse processo também descobri uma coisa muito interessante. O meu monitor principal tinha um ajuste tonal diferente dos meus outros monitores. Então, quando eu carreguei a imagem para outro monitor, tive um choque, meu Deus, isso está totalmente diferente. Mas já fiz uma correção tonal no meu monitor principal para evitar com que isso aconteça, mas não consegui alterar nesse projeto a tempo, então o projeto vai ficar assim, com umas cores bem estranhas, mas isso também foi uma coisa que eu aprendi durante o processo. Em seguida temos aqui a nossa parte 2 do projeto 1. Para ser sincero, aqui foi onde eu levei muito mais tempo. Se não me falham as contas, né, eu demorei 3 dias e meio para concluir essa parte 2. A parte 1 foi quase instantânea, foi meio que em umas 7 ou 8 horas de desenho, finalizei aquela primeira parte, só que a vista explodida realmente foram muitos dias para fazer isso acontecer. Então, vamos entrar nesse ponto e meio que falar explicitamente de cada detalhe referente. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui foi fazer uma separação dos componentes, que foi basicamente identificar as principais partes do equipamento, por exemplo, a carcaça superior, a placa-mãe, os botões e cabos internos. A parte de cabos, a única parte específica que eu desenhei uma espécie de cabo foi na parte do analógico, mas não foi um detalhe tão pronunciado em relação às outras partes desse projeto. Novamente, fazendo ênfase no uso de referências, fotos ou diagramas reais para entender a organização interna do equipamento, porque não vamos tentar imaginar como o equipamento está desmontado sem realmente ver pela primeira vez isso é desmontado dessa forma específica. Então, sempre usem referências, não tentem inventar a roda, mas quando tiverem mais para frente com projetos pessoais vão poder ter essa liberdade criativa, porque já vão ter experienciado uma situação real e vão ter barreiras, até aqui faz sentido, isso é mais uma coisa que eu posso colocar ênfase, aqui posso parar. Então começam a ter uma base de comparação de coisas reais e coisas ficcionais. Bom, em seguida parti para fazer o planejamento da composição. Aqui o foco foi basicamente desenhar a estrutura principal em perspectiva. Desenhei um cubo bem largo, que é para usar como meu mapeamento base para fazer o desenho do console de jogos ali dentro. Em seguida, a ideia era de separar as peças em camadas, podendo deslocar as peças um pouco para cima, para baixo, para trás, para frente ou para os lados, indicando que nós estamos realmente a desmontar o nosso equipamento, trazendo essa visão mais explodida do objeto. Com isso estabelecido, o próximo passo é começar a fazer o detalhamento das peças. Então, podem ver aqui pela captura do fundo, que depois que a minha ideia inicial já estava mapeada, eu comecei a fazer uma segunda passagem, detalhando mais as peças, fazendo verificações duplas, sempre invertendo a minha canvas para ver, isso tá certo, deixa eu inverter de novo, não tá certo, deixa eu ver se a perspectiva tá certa, e dando detalhamento a cada uma das peças. A ideia basicamente foi dar o mesmo nível de detalhamento para todas as peças,
garantindo que o peso de linha tivesse lá, mas nessa fase inicial nem foi tanto sobre peso de linha, foi mais sobre mapear, porque eu ainda tinha mais uma passagem para acrescentar aqui para realmente ter a linha finalizada. Bom, em seguida temos a parte sobre conexão entre as peças. Então, aqui já é uma questão de mais técnica, que se quiséssemos adicionar mais detalhes, por exemplo, indicar a linha, o espaço por onde o parafuso passa, basicamente desenhar uma linha que mostra o traçado por onde o parafuso passa. Eu queria fazer isso no início do processo, até desenhei todo o mapeamento de onde os parafusos iam passar, mas quanto mais avancei no projeto, tomei algumas decisões que realmente me fizeram não ter mais tempo para fazer as coisas que eu já tinha planejado. Então, novamente, ter um plano concreto é bem importante, é uma coisa que eu quero realmente frisar e ter em mente nos projetos que eu vou fazer em seguida. E o último passo que eu fiz foi basicamente fazer a finalização. Então, na finalização foi basicamente trabalhar com peso de linha. Eu já tinha feito uma segunda passagem, já tinha refinado basicamente os objetos, já não queria alterar mais nada, então podia fazer uma passagem final, colocando peso de linha, garantindo que eu conseguisse trazer aquela sensação de espaço, né? Linhas mais pronunciadas para mostrar que o objeto está à frente desse objeto, conceitos de sobreposição. Então, coisas que nós já falamos um pouco, não detalhadamente, na parte de linhas. Tipo, não entramos em conceitos de adicionar profundidade, mas nós temos que usar vários pesos de linha para situações diferentes. Então, apliquei isso repetitivamente em todo o processo. Isso foi um processo muito massivo, demorou muito tempo para fazer com que isso realmente fosse para frente. Bom, e nesse momento eu ainda tinha, se não me engano, 1 dia e meio para a minha data final da semana. Então eu pensei, ok, eu posso adicionar aqui alguma coisa para dar mais vida a esse projeto. Então eu disse, ok, que tal se eu visse uma ideia de um estojo e depois desenhasse o console de jogos numa vista próxima de 3/4, tá mais para tipo 2/4 ou 1/4, e ver no que vai dar. Então foi isso mesmo que eu fiz. Essa decisão realmente foi o que me fez não fazer muitas das outras coisas, porque eu resolvi adicionar uma coisa que estava fora do meu plano inicial do projeto, mas em termos gerais, não me arrependo de ter adicionado. Podem ver que eu desenhei o estojo primeiro, depois desenhei uma outra versão do estojo com o console lá dentro, uma versão mais mostrando todo o estojo e o console lá também. E também fiz uma adição do carregador e coisas do gênero, tipo outros acessórios. Isso consumiu o tempo que eu tinha reservado para fazer a renderização, detalhamento das peças, como a parte dos traçados, do parafuso, coisas mais da parte final do processo. Então, com essa adição do estojo e essas vistas, eu realmente saí do meu plano inicial. Mas no final do dia, consegui cumprir no tempo, só que não entreguei a melhor versão daquilo que eu estava a imaginar. Podem ver que a parte de renderização nem foi tão renderização como tal. Eu só adicionei uma cor base, alguns tons de cinza e foi isso. Não foquei muito na renderização novamente, vamos falar sobre isso nas próximas semanas, mas tenho em mente que é um tópico que eu tenho que melhorar muito. Já fiz alguns estudos de render, ficaram muito bons, mas aqui não apliquei muito, talvez porque no final eu já estava cansado e já estava fora do tempo previsto. Bom, em forma de considerações finais e uma visão mais geral do que foi minha semana 3 estudando como NevsD em casa, eu aprendi aqui muita coisa. A primeira é ter um plano bem claro do que eu quero fazer. Claro que às vezes existem coisas que vão aparecer, ideias novas que realmente vão agregar no projeto e naquilo que nós queremos fazer. Por exemplo, o estojo que eu adicionei aqui nesse projeto em questão. Mas ter em conta que nós temos uma data limite
e queremos entregar um melhor conteúdo, às vezes temos que cortar as asas e tipo deixar essas outras coisas e focar no que já temos e garantir que aquilo seja o melhor produto. Porque eu tenho certeza que se eu tivesse focado em renderizar de forma apropriada, sem contar com os problemas do meu monitor, que assim, não acho que seja o problema primário. Eu acho que eu fiquei preguiçoso nos últimos dias da semana e resolvi adicionar uma outra coisa que não tinha nada a ver com o projeto inicial. Então, acho que saber o que adicionar, o que não adicionar é bem importante. E um ponto muito forte é uso de referências, é bem importante. Aprender primeiro a desconstruir uma coisa para depois reconstruir de uma outra forma, também é importante. Então, a forma final seria usar referências, aprender a desconstruir para reconstruir e criar coisas novas. É um pilar muito fundamental para quem quiser trabalhar nessa área de design de conceito, desenho industrial e coisas do gênero. É bem interessante isso. E saber os limites do que nós vamos poder adicionar e remover do nosso projeto, que é para não sobrecarregar e realmente atrapalhar o resultado final. Então, basicamente, essa foi minha semana 3 de estudando como NFZD em casa. Espero que esse vídeo tenha sido bom e interessante, esclarecedor. Não tem muito que eu possa meio que falar, porque é mais explicando o processo, não fazendo aqui convosco ao vivo. Mas para quem quiser a gravação total de tudo que eu estava a fazer, passo a passo, pode visitar o meu Patreon. Tem lá o vídeo com tudo passo a passo, as horas de gravação. Só como forma de referência, o arquivo, o ficheiro com todas as gravações tem mais de 50 GB. Então eu tenho que comprimir mais 50 GB para um vídeo. E dá para imaginar que tipo não é funcional fazer isso no YouTube. E no Patreon também não foi tipo diretamente no vídeo de passo a passo, então eu preferi separar num vídeo adicional. Então, basicamente isso. Considere novamente subscrever no canal para não perder mais vídeos, deixar o like no vídeo, ativar o sininho, e caso tu queiras saber mais, né, sobre essas partes mais detalhadas desse conteúdo, visite o Patreon. E caso tu jogues Fortnite ou qualquer outro jogo presente na loja da Epic Games, considere usar o meu código de criador, Eneas23, isso ajuda muito. Então, muito obrigado e vejo-vos no próximo vídeo, que será referente à nossa semana 4 de estudando como NFZD em casa.